Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais uma palavra minha aqui no canal do YouTube. E algumas palavras que eu já trouxe até hoje para vocês foram sempre sobre instrução, consolo, esperança, avisos, mas a de hoje, ela é extremamente profética. Eu tenho certeza que a palavra de hoje vai te dar a resposta de Deus que você tem tanto pedido a Ele. O nosso personagem bíblico de hoje é muito parecido comigo e com vocês. Nós vamos conseguir realmente mergulhar nessa história de cabeça e vamos conseguir nos ver os nossos problemas, ver as nossas reações e principalmente ver a resposta de Deus diante de tudo aquilo que a gente tem passado. Então, por favor, fique até o final e compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas possíveis. Vamos à palavra. Vamos iniciar a leitura com 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, que vai nos apresentar o nosso personagem de hoje. Diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha 5 anos quando chegou de Jezreel a notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino o tomou nos braços e fugiu. Na pressa, porém, deixou-o cair e ele ficou aleijado. Mefibosete, para vocês entenderem, ele era filho de príncipe, Jonatas, e neto de rei, o rei Saul. O reinado de Saul nessa época já estava ameaçado e eles foram para a guerra, ambos, pai e filho. Nessa guerra, os dois morreram, Jonatas e Saul. Pai e avô de Mefibosete faleceram. Com apenas 5 anos de idade, esse menino fica órfão. Naquela época, quando um rei morria, o novo rei que assumia o reinado, ele matava toda a descendência do rei anterior para que não existisse ninguém da família que pudesse disputar o trono. Sabendo disso, a sua ama, a sua babá, pega essa criança no colo e sai correndo para salvar a vida dele. Mas ela deixa ele cair no chão e ele fica aleijado. Naquela época, órfãos e viúvas já não eram pessoas bem vistas pela sociedade, eram rejeitados. Órfão e aleijado, a situação ficou bem pior. Com apenas 5 anos de idade, esse menino que nasceu em berço de ouro perde tudo o que tinha. Tudo, gente. Quantos de nós já passamos por uma situação assim? Nós já fomos arrebentados por algo improvável, por algo que a gente nunca imaginou que poderia nos acontecer, por algo que a gente fez tudo de certo a vida inteira e, de repente, desmorona algo sobre nossa cabeça em que nós não fomos culpados por aquilo ali. Foi uma situação que nos encurralou. Entendam que esse menino em um dia tinha pai, tinha avô, morava num palácio e era herdeiro do trono. Ele dormiu e no dia seguinte ele não tinha pai, ele não tinha avô, tinha um novo rei dominando o reinado dele e ainda por cima ele era aleijado. Olha o que ele se tornou. É por isso que mesmo depois de 3.000 anos, a Bíblia ela continua sendo tão atualizada para a gente, ela continua sendo um guia tão importante para a nossa vida. Porque não tem romance aqui, é vida real mesmo, é fatos que eu e você passamos aqui diariamente. Que culpa Mefibosete teve? Aonde ele errou? Em momento algum, gente. De repente, abriu um buraco no chão e acabou a vida dele da noite pro dia. Tem fases na nossa vida que a gente está assim, parece que o chão se abriu, as coisas que acontecem na nossa vida arrebentam com a gente mesmo, destrói a gente para sempre. Mefibosete nesta época, nesta fase, ele vai embora para uma outra cidade chamada Lodebar, que significa terra do esquecimento. Igualzinho, eu e você, igualzinho. Quando
algo que a gente esperava dar certo, que a gente luta, de repente a gente cai, acontece. Você quer se esconder do mundo, você não quer que as pessoas te vejam, você tem vergonha daquela situação, mesmo que você não tenha agido para aquilo ali acontecer daquela forma, mas as circunstâncias ocorreram e te expuseram de uma forma vergonhosa. E a gente fica igualzinho a ele, querendo sumir da situação. Mas daí, a Bíblia diz que do nada, certo dia acontece isso, ó. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Certo dia, Davi, o novo rei que ocupou o trono, pergunta: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa de Jonatas? Veja bem, de repente surge um sentimento no coração do rei Davi, um sentimento de gratidão, de bondade para com Jonatas, o pai de Mefibosete, que havia morrido porque Davi era amigo dele. E aqui, bem nesse ponto que a Bíblia nos dá a maior esperança de toda essa história. Ainda que você se ache igual Mefibosete, um desfavorecido na vida, alguém que não tem mais solução, que já passou por todas as fases e que ainda assim não conseguiu chegar onde queria chegar. Alguém que sempre tenta, mas acaba ou empatando ou caindo novamente. Eu estou aqui para te dizer que do nada existe um Deus que se lembra de você, assim como Davi. É isso que deve nos motivar todos os dias, é isso que nós precisamos nos apegar. Essa tem que ser a nossa esperança real. Agora observe os versículos de 2 a 5, diz assim, ó: havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é o aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Presta atenção aqui. Davi é o rei e ele chama os empregados para tentar descobrir se ainda resta alguém da família de Saul, porque ele quer demonstrar gratidão. Ziba diz que resta alguém, sim, mas observe, Ziba conhece Mefibosete. Ziba era servo da família, mas ele não fala o nome. Ele não diz assim, sim, eu conheço Mefibosete. Não. Ele fala assim, ó: existe sim um dos filhos de Jonatas vivo, o aleijado. Observem bem isso daqui. Presta atenção comigo. Davi, o rei, está dizendo: eu quero mostrar lealdade a ele. Ziba está dizendo: ele é um problema, ele é um aleijado, porque Ziba o conhecia. Nesta época, não existia cadeira de rodas, não existiam ambientes adaptados. Não. Nesta época, aleijado precisava de alguém à disposição dele. Ele se arrastava no chão, precisava de alguém para dar banho, alguém para ajudar. Então é isso que Ziba está querendo dizer. Olha, esse cara não combina com o palácio, com a realeza. Ele vai dar muito problema para trazer ele para cá. Ele está querendo dizer, a gente está vivendo tão bem, o senhor é rei, para quê? Para que se incomodar com isso? Era exatamente isso o que Ziba quis dizer, que embora Davi quisesse apresentar bondade e lealdade, Ziba estava vendo que estava tentando mostrar o que o rei não estava vendo. É por isso que você precisa tomar muito cuidado com as pessoas que opinam sobre sua vida. Às vezes o favor de Deus está querendo chegar sobre você, mas as pessoas que estão do seu lado estão dizendo que você não passa de um aleijado, que não vai dar certo na sua vida. Talvez as pessoas que conhecem você digam que você não passa de um divorciado, de uma adúltera, de uma mulher abandonada, problemática, de um homem
cheio de manias, frustrações, de um ser humano que realmente vai dar problema. É assim que as pessoas te veem. Entendam que Ziba foi chamado exatamente porque ele conhecia Mefibosete. Foi só por esse motivo que ele foi chamado, para que ele pudesse dar indicações de alguém que ele conhecia. A maioria das vezes, as pessoas que estão perto de você são as primeiras a te desanimarem. Sabe por quê? O próprio Jesus disse que ele não teve honra na sua própria casa. De todos os lugares que Jesus realizou milagres, o único que ele não fez foi em Nazaré, onde ele viveu 30 anos. Por que que não? Porque em Nazaré, as pessoas estavam acostumadas, elas viram o filho do carpinteiro. Elas não conseguiam desvincular a imagem de que o filho do carpinteiro era o filho de Deus que poderia vir e tirar o pecado do mundo e realizar milagres. Então, as pessoas que estão do seu lado não conseguem te ver como alguém que pode mudar, porque elas já sabem de todos os erros que você carrega nas costas e é por eles que elas te julgam. É triste esse fato, mas historicamente na Bíblia, sempre, os mais achegados são os que têm maior dificuldade de conseguir enxergar que Deus está agindo na sua vida. Mas a gente já entendeu a versão de Ziba, né? Ele é um aleijado, não vai servir. E qual foi a resposta do rei? Nada. A única resposta que a gente leu ali que o rei disse foi: onde ele está? Ziba disse ele é um aleijado e o rei respondeu onde ele está. Porque para o rei Davi não importava quem Mefibosete era. Se ele tinha ou não tinha pernas, o que aconteceu com ele, onde ele morava, não importava. O que importava para o rei Davi é que passava pela veia dele o sangue de alguém que o rei amava e que ele queria demonstrar gratidão. Isso já era suficiente para fazer um aleijado entrar num palácio. E se a gente ler o versículo 4 e 5 de forma bem rápida, como a gente costuma ler a Bíblia, vai parecer que é uma boa notícia ser chamado pelo rei. Você quer ver? Olha só. O versículo 4 perguntou ao rei onde ele está e Ziba respondeu em Lodebar. E o 5 diz, então Davi mandou buscá-lo. Bom, se tem um cara aleijado, esquecido por todo mundo, na terra do esquecimento, e o rei manda chamá-lo, que a gente acabou de ler, né? Onde ele está, mande chamá-lo. Quando a gente lê de forma rápida esse versículo na Bíblia, parece que é uma boa notícia. Você tá lá, escondidinho, ninguém tá te vendo, e de repente o rei manda te chamar. Parece ser legal, não parece? Mas não é nada legal. Vamos mergulhar aqui, vamos ser bem seres humanos para que a gente entenda o que a Bíblia quer nos passar aqui. Não foi nada emocionante para um garoto, para uma criança que agora já se tornou um homem, órfão de pai e de avô, comemorar quando o rei lhe chama, porque Davi simbolizava para ele a morte do seu pai e do seu avô, algo ruim que aconteceu na sua vida. Davi lembrava ele do dia em que ele ficou aleijado e que ele perdeu a herança do palácio. Entendam que o chamado de Davi não foi algo maravilhoso como a gente lê. Foi um impacto do tipo, agora ele me descobriu, resta eu e ele vai me matar. Querem ver a prova disso? Olha só o que diz o versículo 7. Não tenha medo, disse Davi, quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Para o rei Davi começar com essa frase, não tenha medo, é porque Mefibosete, imagino eu, que estava tremendo na base. Imagina, ele estava achando que é só eu, o descendente, ele descobriu que eu estou vivo e agora eu vou morrer. Fim da linha. Isso estava tão notório que o próprio rei, antes de dizer oi, tudo bem, falou calma, não tenha medo, porque realmente Mefibosete estava morrendo de medo. E o versículo 8, a gente entende bem quem Mefibosete se sentia depois de todos esses anos. Mefibosete se prostrou e disse,
Quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais do que um cão morto? Gente, olha o estado que Mefibosete se encontrava. Veja se não é eu e você muitas vezes na vida, se achando um cão morto, um insignificante, um nada. Ele quis dizer: por que, rei? Por que você quer me dar as coisas que eram do meu pai se eu hoje não passo de um cão morto? Um inútil, não sirvo para nada. Entenda o agir de Deus na sua história. Do nada, a vida dele acaba. Acaba, sem culpa, sem ele ter feito nada. As circunstâncias ao redor destroem ele, ele vive se torna um inútil. Vive como um cão. Do nada também, Deus se lembra dele. Entenda que nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas Deus é o único que pode pegar um inútil, um desprezível, alguém escondido em Lodebar e transformar essa pessoa em algo novo, dar a ele um novo sentido na vida. Mefibosete entrou no palácio rejeitado, se arrastando. Mas o rei Davi viu nele alguém que poderia se tornar digno de comer na mesa do rei. Deus vê em você alguém digno de viver o novo que Ele quer para a sua vida. Ele é o único que se lembra de você e que pode mudar a sua realidade. Eu quero concluir essa palavra de hoje te dizendo que não é o fim. Não acabou para você. Foi por causa da aliança que Davi tinha com Jonatas, pela sua amizade, pela lealdade que Davi quis demonstrar a Deus, que ele achou sim Mefibosete digno de comer à mesa do rei todos os dias. E eu quero te dizer hoje, foi pelo sacrifício, pela morte de Jesus Cristo, que Deus, o nosso Pai, fez uma aliança com todos nós aqui na terra. E Ele nos chama para comer na mesa do Pai junto com Ele. Ele nos dá essa dignidade e Ele está te chamando hoje para viver o novo através deste vínculo, deste relacionamento com Ele e do sacrifício de Jesus Cristo. Mesmo que você seja rodeado de pessoas que te achem inúteis e que te taxem como uma pessoa improvável todos os dias. Esqueça, a partir de hoje, os ibas que te conhecem. Ouça apenas a voz de Deus. É o Rei quem te escolhe para viver algo novo, não quem conhece as suas falhas. Que você tenha uma semana de paz e prosperidade, repleta da presença do Rei, de Deus, na sua vida, nas suas escolhas e nas suas decisões. E não esqueça, no próximo domingo às 10 horas, mais uma palavra de Deus aqui no meu canal do YouTube e toda segunda-feira às 20 horas lá no meu Instagram, uma palavra sobre um tema diferente a cada segunda-feira. Que Deus abençoe vocês e uma semana linda e cheia de recompensas.